Oi, gente. Tô buscando a Priscila aqui. Tá aparecendo, daqui a pouquinho aparece. Oi, gente. Eita, calma aí que não achei ainda, mas já acho. Busca, achei. Bom, a Priscila tá entrando já. E vamos lá, né? Daqui a pouquinho iniciamos direitinho. Oi, Oi, Priscila. tudo bem? Bem, e você? Tudo bom? Você já apareceu no vídeo aí? Aqui não apareceu nada ainda. É mesmo. Aqui tá que eu tô me vendo e tô te vendo. Tô te escutando Aqui, também. aqui tá aguardando você entrar. Bom, será que o áudio tá certinho aí? Alguém pode falar se tá ouvindo a gente bem? Vamos ver, eu tô vendo que a Maura entrou. A Angela disse que você aparece. Bom, Ângela, pra mim você não tá aparecendo, acho que vai aparecer daqui a pouco. Eu vou apertar um X aqui, se você sair, eu te chamo tá, de novo, tá? tá bom. E aí? Você tá aí? Acho que eu tirei ela. E agora eu não sei mais convidar ela. Ai, ai, cada coisa. Sumiu. Acho que vai dar certo. Priscila? Deu aí? Rolou? Ah, bom, agora você chegou, eu tô te ouvindo. Não tô te vendo Mas ainda. você não me vê, gente. O Instagram não tá nosso amigo hoje. Ah, deu, chegou. Chegou? Cheguei. Chegou, Pronto. chegou. E aí, tudo bom? Tudo certo? Tudo certo. E aí? Bom, gente, essa é uma live, né? A gente tá com a ideia de fazer um bate-papo sobre os impactos psíquicos do coronavírus, né? O que que a gente está vivendo hoje. Uhum. Para quem não me conhece bem, meu nome é Ivan, sou psicólogo, me formei na PUC, me formei Gestalt terapeuta no Sator GT, né? É o Instituto de Ensino e Pesquisa de Gestalt Terapia de Campinas. Faço mestrado na Unicamp. Meu foco de estudo atualmente é sexualidade e psicoterapia de grupo. Psicoterapia de grupo, o que o corona me atrapalhou muito. Né, eu estava com ideias Sim. de começar alguns grupos aí, tanto na Unicamp quanto aqui, e tive que adiar esse projeto, né? Uhum. Mas tá em stand-by. Logo a gente dá seguimento a isso, né? Com E você, certeza. Priscila, se apresenta pro pessoal. Bom, gente, eu e o Ivan somos colegas de faculdade, né? Eu acho que tem um pessoal aí da PUC, eu vi que a Maura entrou, eu não sei se tem mais gente aí. Quem é da PUC dá uma mãozinha, né? Fala aí um oi pra gente. O Lucas, veterano nosso, tá aqui, Ah, tá aí? Eu tá? não tô vendo aqui, ó, os comentários direito. Ah, tá meio atrasado, eu acho, meus comentários aqui. Olha. Bom, meu nome é Priscila, eu sou formada também pela PUC, Campinas. Depois eu fui fazer formação em psicanálise no SEDES, no Instituto SEDES Sapiens, né? Daí depois eu fui fazer uma outra pós na Unicamp em psicoterapia breve psicanalítica e pronto atendimento também. E aí hoje em dia eu faço parte de um grupo de estudos de Bion, que é coordenado pela Márcia Ferrão, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E estou pesquisando sobre feminilidade, que eu vou escrever sobre isso na defesa, né, da minha monografia lá para o SEDES ainda. E aí resolvemos pensar nessa live, né, para abordar esses temas que estão nos permeando agora em tempos de pandemia, né? Uhum.
Os impactos psíquicos que a gente vê, percebe em nós mesmos, em atendimento, são muitos, né? Sim, eu acho que eu ia até te falar isso, se você já quiser começar pelo que você está enxergando em termos emocionais, né? Uhum. Eu fiz uma lista Sim, eu de... também. É. Né, aparece muitas coisas, né? A gente vê em noticiários, a gente vê em atendimento, a gente vê no dia a dia com a gente, com os nossos relacionamentos, né? De vez em quando eu abro umas caixas de perguntas e chegam umas coisas bem legais. Uhum. Ah, eu acho que atualmente a gente está vivendo um tempo onde, bom, tá muito diferente, né? Algumas coisas se misturaram, né? Eu Sim. coloquei aqui angústia de performance, né? Que é uma coisa que, sei lá, é do nosso tempo, né? Do contemporâneo. Porque a Uhum. gente, todo mundo muito querendo fazer muito, aparecer, ser mais, né? Acho que é uma característica desse tempo que a gente está vivendo, desse modelo que a gente vive, né? A Uhum. ansiedade aparece muito, né? A ansiedade eu vejo como é uma manifestação do tempo, né? A ansiedade é um excesso de futuro e um futuro incerto, né? A gente está Uhum. vivendo um aqui e agora muito brutal, né? A gente não está conseguindo ter uma visão do que não consegue ver muito à frente. A gente não consegue fazer planos de viagem para o final de semana, a gente não sabe o que vai acontecer com essa ideia do corona. A gente não Sim. consegue pensar numa viagem, num passeio, né? Se a gente vai passear, a gente não pode sair do carro, é quem tem um pouco mais de cuidado. O medo é muito É, presente, né? eu acho Hum. que uma coisa que você está falando que para mim me chama a atenção, né, é assim, a gente está o tempo inteiro, eu acho, em contato com uma coisa muito persecutória mesmo, né? Uma angústia muito persecutória, porque a gente não é invisível, né? E eu acho que isso Uhum. brinca muito no nosso psiquismo. É um fantasma, né? Mesmo. Você não sabe se está ali, se não está, né? É, isso que você falou também, né? Da gente não enxergar um palmo à frente, né? Eu me lembro de um tem uma aula do. Agora, acho que é do Neil Gaiman mesmo, que é um. Ele fez. Tem uma série, né, o American Gods, mas ele escreve. Tem um livro, né, que surgiu disso, né, que chama American Gods. Uhum. E ele fala que o processo de escrita é isso, né? Você escreve. É como se você estivesse dirigindo um carro e o farol desse carro está quebrado. Um dos faróis está quebrado, né? E você não enxerga muito à frente, né? Então eu acho que isso é uma imagem bem sintomática desses tempos, né? Sim, não conseguimos ver muito à frente, né? Pensando em termos temporais. Sim. O que dá uma angústia enorme, ansiedade, né? Medo. Não sabemos o que está por vir, né? Temos um excesso de informação, né? Vários excessos. Vários excessos. Eu acho que isso é uma característica do nosso tempo mesmo, né? É interessante porque, eu não sei você, né? Mas às vezes tem algumas pessoas que eu atendo que começam a sessão falando assim, ah, não sei o que eu falo, né? Uhum, De repente deu 50 minutos e não teve ainda o corte de sessão, porque tem uhum, muito conteúdo, né? uhum. E eu acho que a coisa do excesso, ela também tá, até eu já vou mesclando aqui com algumas perguntas, viu, Ivan, Viu? que deixaram pra gente. A Camila perguntou assim: você acha que as pessoas estão preparadas para tanta ansiedade e para o ócio? Eu acho que elas nunca vão estar preparadas nem para um nem para o outro, porque eu acho que a constituição psíquica ela ela é assim, né? Ela é cheia como é que eu posso dizer, de agressividade, de pulsões de vida, pulsão de morte, como o Freud vai falar, né? Uhum, E eu acho que a existência ela é realmente um grande desafio, né? Agora,
eu não sei se dá para a gente se preparar para momentos como esse. Eu acredito que não, mas eu acho que a gente pode tentar se aproximar, né? A gente pode pensar, ou tentar pensar, né? Sobre essas coisas que nos afetam, né? Uhum. Ó, o Lucas fala assim, né? Várias incertezas e nenhuma delas com prognóstico certo, sensação de insegurança. É isso mesmo, o desamparo tá à flor da pele, né? Total, né? Uhum. Eu, eu acho que eu vou falar também dos impactos que eu estou notando também, né? Que são assim, são três, acho que três principais reações, né? Que daí você vai complementando, você vai, o que for te vindo, você vai me falando também, né? Uhum. Uhum. Nessa nossa conversa. Então eu Uhum. pensei assim, né? Que tem uma negação, né, Uhum. do que tá acontecendo. Então, não existe, né? Eu acho que a gente consegue ver isso bastante no poder público, principalmente, né? As pessoas, tem algumas pessoas, não só no poder público, né? Estão em todos os lugares, né? Que não entram em contato com essa realidade mesmo, né? E nem que eu estava falando, né, de um vídeo que eu vi de uma pessoa que não queria colocar a máscara na farmácia, né? E Uhum. ainda me coloca a máscara em cima da cabeça, né? Então, Uhum. assim, Um ambiente super aí, vulnerável, né? Fazendo pois é, uma atuação, né? sim, né? E, assim, lógico, tem perversões aí que estão permeando também, Uhum. mas acho que tem uma boa parte das pessoas que realmente não está tentando, não está conseguindo entrar em contato. A outra Uhum. coisa é o pânico, Uhum. né? Assim, uma coisa super exacerbada para uma ameaça invisível, que já exige muito da mente, né? Tentar entrar em contato com isso de uma forma não exagerada, né? E aí Uhum. depois eu pensei em outras duas coisas, que é a mania, né? Então tá tudo bem, eu vou viajar, eu vou. O meu primo estava me falando, né, que ele mora na Alemanha e tinha umas pessoas saindo para esquiar sei lá onde, né? Então, assim, tá tudo bem, que tem um pouco a ver com a coisa da negação, né? Ou então um Uhum. otimismo também. Gente, não, o mundo vai dar tudo certo, gente, depois a gente tem certeza para onde a gente vai parar. Então, assim, não sabemos, né, o Uhum. que vai Uhum. acontecer. Uhum. É muito angustiante viver esse não saber, né? E enquanto você foi falando, eu fui pensando em que esses comportamentos são meio que polarizados, né? A Uhum, negação e o pânico, para mim, eles são meio que polares. Só fazem parte do mesmo contínuo onde a gente tá andando aqui no meio, né? uhum, Mas acaba sendo um jeito de tentar lidar com isso, né? Eu acho que. Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma fala de um vídeo que eu vi do Christian Dunker, uhum. que ele fala. Eu gosto dele. E ele tem uma fala dele que ele diz que algumas pessoas que não estão conseguindo lidar, né, estão negando o corona, eles não estão dando conta de entrar em contato com essa realidade, Sim, que isso é demais para elas, né? Então é um jeito de ver, né? Mas, na verdade, a gente só vai saber mesmo conversando com cada um, né? Isso é muito difícil de generalizar. Mas é uma coisa que podemos ver, né? Que uhum, tá aí e realmente a gente vivencia. Tem gente que tá super achando ótimo, tem gente que tá achando que é o fim do mundo, né? sim. E, bom, tem essa variedade de possibilidades, né? Eu acho que cada um vai viver isso de acordo com a sua arquitetura Uhum. emocional, Uhum. né? A Márcia está perguntando qual normal voltaremos, né? Quando isso vai acabar? Vamos Então, voltar para para um outro lugar. Não vai ser o mesmo de janeiro, né? Vai ser não, com uma certeza não. realidade, né? Uma realidade nova para todos nós. Um colega meu da formação estava me dizendo, né? Eu achei muito boa essa imagem, né? Que a gente está trocando o pneu do carro com o carro em movimento, né? Eu acho Aham. que é muito isso mesmo. É, e
Eu acho que isso leva a gente, principalmente quem é psi, né, Ivan, a pensar em como acomodar isso em termos de atendimento, em termos de quem a gente recebe nos consultórios, né? Uhum. Não, Então, acho bem complicado. sim. Tem uma outra colaboração da Meire que ela disse, né? Estou aceitando bem essa quarentena, mas não vejo a hora de voltar para a minha vida normal. Normal, será? Né? Que vai na mesma onda que você acabou de ler. A minha. Uhum, O que eu penso é que o normal agora é outro, né? Vai sim. ser. É uma possibilidade de criação, né? Uma coisa que a gente conversou um pouco também antes de. Né, na nossa conversa preliminar, Uhum, que falamos sobre essa possibilidade, né? O que que o coronavírus, esse meio, o impacto, tem vários impactos, né? Assim, o pessoal que colaborou também na caixa de perguntas, deu para ver que tem impactos que tem gente que tenta fazer positivo, tem gente que procura se formar, né? Fazer uhum, coisas melhores com esse tempo, dedicar mais tempo para os filhos, ah, né? E eu acho que esse é um tema realmente para que vai ser a vida depois do corona, né? uhum. Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos É, e eu acho que a resposta é que nós vamos ter que criar o nosso normal. Eu imagino que vamos ter que usar muito mais máscara, né? Acabou de sim. chegar. Todos de máscara sempre, metáfora. Então, que É, que essa máscara possa ficar concretamente só no nariz e na boca, né? Porque eu acho que uma coisa que a gente também estava conversando antes de começar aqui a live uhum, era que a gente construiu um mundinho, né? Totalmente idealizado e ilusório, né? De que ah, cada indivíduo é um organismo só, suficiente, ele não precisa de ninguém, né? Cada ser humano é completamente independente um do outro. Isso não é verdade, né? uhum, Então, chegou um vírus, né? Que agora já para boa parte das pessoas é dado de realidade, né? Isso colocou em xeque, eu acho, a nossa onipotência, uhum, né? Assim, bom, o futuro existe até certo ponto, né? A gente tem um impacto, sim, um na vida do outro, né? A sociedade humana como um todo, né? Dentro desse ecossistema imenso chamado Terra, né? uhum, uhum. Que eu É, acho que até é uma coisa legal de você comentar. Gente, eu tô olhando para cá porque a gente fez um roteiro para a gente não se perder aqui na história. Por isso que eu não tô no fim olhando tem para a tanta tela. coisa para falar, né? E a gente fica nessa novidade, quer fazer live, né? Um pouco é diferente. Mas, Eu acho mas que volta na ideia do meu amigo, é trocar o pneu com o carro em movimento, né? aham. Novo Mas para eu, nós dois, né? uhum. Mas voltando para a conversa, eu acho que você estava puxando a conversa sobre o que a gente conversou sobre uma certa consciência ecológica, né? Sim. Uhum. Do, de que acaba que o coronavírus trouxe para a gente a consciência de que nós, como humanidade, somos um sistema e um impacta o outro, querendo ou não, né? Você pode até pensar, não, não importa aquela pessoa, eu não gosto dela, mas ela vai te impactar e você vai impactar ela de algum modo. Uhum. Eu acho muito interessante pensar nisso, né? Eu converso muito, né? Falo de psicologia o tempo todo, praticamente, com a minha namorada. E ontem a gente eu tava falando disso com ela e tal, sobre como minha concepção de que uma psicoterapia individual acaba sendo sempre uma psicoterapia grupal, né? Porque a pessoa muda, Sim. vai mudar o sistema, vai mudar no outro, né? Aquela pessoa vai sofrer um impacto e vai impactar a outra. E Uhum. eu acho que o corona veio e escancarou. Ela tem essa potência de escancarar essa consciência. Porque a gente precisa usar máscara, né? A gente tem que se cuidar, a gente vai no mercado com máscara, vai lá, Uhum. toma cuidado, não manuseia muitas coisas. Depois a gente chega em casa, limpa todas as compras.
E isso é um cuidado consigo e com o outro, né? Usar a máscara, por exemplo, eu acho usar máscara nesse momento é muito interessante. Pensar Uhum, que nós usamos a máscara para cuidar da gente, mas a gente cuida do outro também, né? A sua intenção sim. pode até ser, vou cuidar de mim, e os outros que não importam. Mas você cuida do Uhum, outro também, mesmo fazendo um gesto tão simples, né? E eu uhum, acho que isso escancara sem ter subjetividade, né? Que é o que você falou, a gente não está sozinho, né? Não vivemos um mundinho isolado, que uhum. não tem jeito de não estar em comunidade, né? É uma eu acho assim que o Corona veio com uma voadora de dois pés no peito e falou assim, Sim. ó, vocês são uma comunidade e lidem É. com isso. Eu vou fazer minha parte e vocês façam a sua. É, eu acho que a gente. Eu lembro de uma. Eu não sei se você vai lembrar disso. Hum, É, na PUC, acho que era uma aula do Júlio, hum, que ele falava do caldo cultural. Eu nunca esqueci isso, porque eu acho que a gente realmente fica imerso num. A gente fica imerso num sistema que é muito difícil da gente conseguir olhar de fora isso. hum. Aliás, tem um, para quem quiser, né, já que estamos todos em quarentena, né, tem um documentário na Netflix, eu não sei se ainda está em cartaz, né, mas chama One Strange Rock, Uma Rocha Estranha. Uma tradução livre ficaria mais ou menos assim. E é interessante porque são visões de 8 astronautas olhando lá fora a Terra, né? E eu acho que essa distância, né, para a sociedade, para a questão econômica, ela é muito importante, porque a gente esquece disso, né? Eu acho que a gente está imerso num sistema econômico em que o self-made man, vamos dizer assim, né? Ah, cada um consegue por mérito próprio uma ova, né? Assim, não somos iguais, né? Todo mundo tem oportunidades diferentes, não só oportunidades concretas, como oportunidades mentais diferentes, né? Quem é muito comprometido mentalmente vai parar aonde nesse sistema? É a minha pergunta, né? Uhum. Eu recentemente fiz um podcast com o Gabriel, é o desvoador que está aí ó, falando. Daqui a pouco eu vejo se eu. Desvoador. É, a gente fez um podcast junto sobre o Joker, né, sobre o Coringa. Aham. E a gente estava falando um pouco disso, né? Qual que é o lugar do suposto, vou colocar entre aspas, doente mental, né? Mas de uma pessoa que é acometida por uma questão profundamente dela, né? Nesse sistema. Então, assim, não tem lugar para essa pessoa, Uhum. né? Uhum. E eu Uhum. acho que talvez essa possa ser uma boa oportunidade, né? Para a gente repensar, né? Quais sujeitos que têm lugar nessa sociedade, de fato, né? Uhum. Porque eu acho que isso atravessa questões mentais, querendo ou não, né? Uhum. Eu até coloquei aqui, né? Será que podemos olhar de uma nova forma para o mundo? Uhum. Aqui, acho que nessa linha, né? O desenvolvedor põe assim, cadê? A terapia por Skype aparentemente vai ser muito mais comum agora. Uhum. Eu tenho Eu tenho minhas resistências com isso, né? Eu acho que é válido, né? Mas eu tenho algumas reservas muito, não sei, muito que às vezes até batem frontalmente com essa ideia de terapia online, né? Não sei A se. gente está vivendo um tempo agora que está sendo necessário fazer a terapia online, né? A gente não pode mais se encontrar Sim, no consultório. Então, é o realmente, princípio, nesse princípio tempo, de realidade, né? Nesse é, momento, né? sim. Sim. Ah, é uma coisa que me passa pela cabeça. Será que vai ser uma tendência? Começar a fazer terapia online? Mas eu acho que a gente, como terapeuta, compreende como o presencial é diferente, né? A gente lida com a terapia online agora, é o que a gente tem, né? Temos um corona entre nós, invisível, que Uhum, pode contaminar eu, você, nossas famílias, nossos amigos, né? Nossos uhum. vizinhos, né? Eu moro num prédio cheio de idoso. Se eu chegar Sim. com corona, eu vou impactar muita gente. Uhum. Então, realmente, agora
é o que você falou, o princípio de realidade, né? A gente tem que lidar com isso. A gente faz uns ajustamentos criativos. A gente pega o que a gente tem e lida do melhor jeito possível com o que a gente tem, né? E mas é uma coisa que passa pela cabeça, será que vai ser tendência? Porque acho que quem faz o processo presencial também sente diferença. E é, é bom, né, fazer o processo o presencial. O online supre, né, a necessidade, mas é aquela coisa, a gente tá se ajustando criativamente, né? A gente tá lidando com o que a gente tem e que Sim. não tá fácil, né? Eu acho que essa coisa que você falou, né, de ter um ajuste criativo, eu Uhum, até me lembro que quando estava mais no início desse processo, né, da pandemia, o uhum, SEDES, o departamento de eventos, né, a comissão de eventos, na verdade, do SEDES fez um debate online com professores da formação, né? E foi muito interessante porque, bom, isso está impactando cada um de uma forma diferente, mas a diferença é que está todo mundo no mesmo barco nesse uhum, momento. Então, uhum, eu acho que é um pouco diferente de uma proposta, por exemplo, que parte do terapeuta de falar assim, agora eu vou te atender online. Ou o uhum, paciente que vai, né, você com certeza já deve ter passado por isso, né? O paciente vai viajar e quer fazer a sessão. Você vai negar atendimento, né? Como é que, uhum. né? Não dá. Sim. Então, eu acho que a gente realmente está tendo que se desdobrar, Uhum, né? Se gestar o desconhecido, né? uhum, E, e tentar dar um espaço para que a criatividade possa acontecer. Mas uhum, a questão é que, assim, se a pessoa está muito perseguida, com outras coisas, não vai sobrar espaço para a criatividade, uhum. né? E eu acho que isso a gente precisa cuidar, né? Sim. Nos nossos pacientes e talvez nesses discursos que flertem muito com a morte, Uhum. né? De que não vai ter jeito mesmo, acabou tudo, né? Sim. Você falou agora da morte, né? Eu penso que um tema que pode estar impactando muito agora é que a finitude virou figura, né? Falando uma linguagem mais gestáltica. Uhum. Que a gente não sabe se como é que vai estar daqui a pouco, né? Essa falta de perspectiva do futuro. E isso também é um fator que gera angústia, né? Mas ao mesmo tempo, a finitude consegue fazer a gente consegue ela em contraste com a vida, a gente consegue fazer um caldo com ela, né? A gente Sim. consegue, talvez, pegar as rédeas das coisas, né? É uma possibilidade de pegar e viver uma vida onde a gente gosta de estar vivendo, né? É Você uma sabe coisa. que Hum, nisso que você falou, eu acho que até eu ia ligar com uma coisa que a Karina falou. ah. Karina, um beijo para Karina, que é minha colega de formação do SEDES. Ela diz assim, pensando na psicanálise, acho que a análise online só não pode ser uma questão de comodismo do paciente, justamente porque o objetivo da psicanálise é desacomodar, né? Uhum, Eu acho que eu vou muito nessa linha também. E eu ia ligar toda essa coisa toda que nós estamos falando aqui com uma amiga que também postou um negócio no Facebook, eu acho, esses uhum, dias, falando assim, eu não quero me conformar, né? uhum, E eu acho que isso é muito importante, né? Assim, eu acho que quando a coisa começa a ficar mais do mesmo, eu acho que é aí que nós precisamos entrar, né? uhum, Não dá, não pode, isso não pode acontecer, né? Eu acho que eu imagino que isso também seja uma questão na Gestalt, né? uhum, É, de se manter sempre pensante, uhum, né? Então, assim, atendimento online, tendência, pode ser. Eu não sei se eu vou trabalhar desse jeito, né? E eu não uhum, sei também o que nós vamos fazer quando os nossos pacientes falarem, eu só quero ser atendido online, né? Eu acho que a gente vai ter que pensar nisso, né? uhum, Bom, uhum, então chegou no meu limite está esbarrando no meu limite como terapeuta, como analista, né? Então
não, né? Eu acho que não dá para trabalhar dessa forma, muito nessa linha do que a Karina está colocando, por exemplo, né? Uhum, uhum, Porque a gente estava até falando antes da live, né, Ivan, que não sei se fazer terapia ou fazer análise é gostoso. Eu acho que muitas vezes é muito mais desconfortável, né? Tira um monte de coisas tira mais coisas do lugar do que põe, pelo menos, né? Eu penso um pouco assim, né? Algumas coisas vão fazendo sentido e talvez né, vão se acalmando, vão se decantando dentro da pessoa, mas uhum, eu acho que o nosso desafio é permanecer crítico mesmo, né? uhum. A gente pensa que a saúde em Gestalt terapia, ela é awareness, né? A gente está entrando num terreno um pouco mais teórico agora, mas tá sempre num fluxo de figura e fundo energizado, né? A necessidade vem, clara, a gente consegue lidar com ela, ela volta pro fundo, depois aparece outra. E eu acho que dá para fazer uma analogia, como você falou, de estar sempre pensante, porque é sempre movimento, né? A saúde é movimento. Uhum. Então, aí realmente fazer uma terapia, uma análise é uma tem que ter coragem, eu acho, porque realmente vai Sim. mexer com algumas coisas, mas meu ponto de vista é que a gente faz isso para buscar uma coisa além, né? Sim. Eu acho que tem uma parte do processo terapêutico que a gente caminha por um deserto existencial para depois encontrar. Em Gestalt terapia, né, tem uma influência grande do judaísmo, a gente fala da comunidade de destino, que é para onde a Hum. gente vai encontrar a nossa comunidade interna, né? E é Sim. onde o que é nosso e é como se fosse uma comunidade interna mesmo. Quem a gente assimilou na gente, né, que somos multidão, e buscar a nossa melhor forma, né? Como a gente tinha conversado um pouco antes também, que eu tô envolvido com mitologia grega e tava lendo a Paideia, né, dos 12 trabalhos do Hércules. E na Uhum. introdução ele fala que os talentos são dados pelos deuses para mitologia grega, né? Vamos fazer um recorte aqui, epistemológico. Que os Uhum. talentos são dados para as pessoas pelos deuses para que eles sirvam os deuses da melhor forma. Então, Uhum. os talentos são dados para as pessoas, o talento da música. Então, é tarefa, mitologia grega, na Paideia, né? Sim. Alguns milênios antes de Cristo. Então, a pessoa vai ter que se tornar o melhor músico, o melhor escultor, o melhor artista, o melhor lutador, para servir os deuses nessa potência máxima deles, né? Uhum. Então, eu vejo que é o caminho, voltando agora para a terapia, né? Que é o caminhar no deserto, buscando a sua potência máxima, que é o que você vai encontrar na sua finitude, né? Na hora que você estiver dando tchau para esse registro que a gente vive, é falar, ó, encontrei meu eu máximo aqui. Uhum. Uhum. Então, e a terapia ajuda nesse processo, né? Eu acho que é interessante, né, como a, eu acho que a gente está muito imerso nisso, né? Eu não sei agora a frase exata, mas o belo é bom, né? Que eu acho que está muito nisso que você falou, né? Tem uma questão ética também aí, né? Uhum, 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 Eu acho que a psicanálise, e eu acho que, na verdade, todas, talvez, abordagens da psicologia, elas bebem dessa fonte grega, né? Não uhum. adianta, né? O berço dessa civilização, né? O Husserl, E eu que é acho o que, chefão da fenomenologia, ele fala que até hoje nós somos gregos. Tudo que a sim, gente vive foi feito lá. A gente não evoluiu muita coisa desde lá. eu acredito muito nisso mesmo, né? Eu acho que, como é que alguém falou esses dias? Nada se cria, tudo se copia. Né? Então, assim, eu acho que a psicanálise ela também vai numa linha. Eu até estava brincando com o Ivan antes, né? Que eu acho que tem uma coisa um pouco mais. ah, não sei, às vezes eu fico com a sensação que a psicanálise realmente tem uma questão mais pessimista.
de modo de ver o mundo mesmo, é um modelo epistemológico, né? Mas de qualquer forma, eu acho que o que uma análise busca não é necessariamente o fim do sofrimento, porque isso não é possível, né? Uhum, uhum, É alcançar uma verdade dentro de si, uma verdade sobre si mesmo. uhum, uhum, Ou vamos colocar assim, né? Várias verdades a respeito de si mesmo, uhum, né? Isso é uma tarefa árdua, uhum. né? Sim. Então, acho que essas questões todas, se a gente for olhar para um futuro, né? Qual seriam, quais seriam possíveis horizontes, né? Bom, isso está inscrito ainda, né? Eu acho que isso ainda vai estar presente, né? Uhum, O nosso mal-estar na civilização ainda vai estar presente. A gente não pode. Eu estava falando também para o Ivan um pouco antes da live, né? O texto, né, brilhante do Freud, Mal-estar na Civilização, ele coloca questões que fundamentalmente vão, bem a grosso modo, né, mas vão numa linha assim, bom, aquilo que você não pode ter tudo aquilo que você quer, uhum, resumindo, né? uhum, Seus instintos, suas pulsões são incompatíveis com a sociedade, com as demandas da sociedade, né? E você tem que lidar com isso. uhum, Se você quiser fazer parte, né, desse grupo, né? Se não quiser uhum. fazer parte, aí tem mil outras maneiras de não fazer parte, né? E aí eu tô sendo um pouco, como é que eu posso dizer? É, meio fatalista, meio dramática, né? Mas assim, não quiser fazer. A única forma de não compactuar com qualquer parte disso é morrer, né? É a única saída, não tem outra, Uhum, né? Porque uhum, mesmo que for numa sociedade, sei lá, de povos nativos de sei lá onde, você ainda vai estar inscrito numa série de regras e uhum. tabus né? Então, assim, mas acho interessante pensar isso, né? É incrível como, assim, será que evoluímos, né? Não sei, né? As Ah, a gente raízes estava ainda estão aí, caminhando. pelo menos, né? Aham. Ó, apareceu uma coisa interessante aqui. O Eduardo Marte 9, ele disse: se a live de vocês motivasse pessoas que moram em outras cidades se motivassem a fazer terapia online, mesmo tendo terminado a pandemia, seria possível? Nossa, eu perdi aqui a. Mas vamos lá. É, Tanta ele está coisa aqui que perguntando eu. se a gente atenderia alguma pessoa de outra cidade, quando acabar a pandemia e tal. Eu acho que se rolou a identificação, eu acho que não tem problema, embora seria importante encontrar em alguns momentos, né? Eu lembro que quando a gente estava conversando sobre terapia online, na nossa graduação a gente conversava muito sobre isso, né? Tava começando isso é entre 2008 e 2012, né? Tava começando essa onda de terapia online, a gente perguntava, mas quais são as condições adequadas? E a gente falava, né? Pessoas que não conseguem chegar, ter acesso, talvez alguém que vive numa comunidade muito distante, né? População que mora em lugares inacessíveis. Mas Sim. acho que, digamos assim, é possível, sim, pode ser feito o processo, eu tô falando de mim, né? Que Eu. pode fazer processo, mas assim, fazer um processo é mais rico quando ele é presencial, porque tem coisas que se perdem, né? Teve uma colaboração de uma colega em cima, que ela falou da Gestalt terapia, né? A Lu Testolino. Que na Gestalt também se tem comprometimento com a terapia online. Uma vez que perdemos um pouco as percepções do indivíduo, sua linguagem corporal, enfim, as manifestações do momento do relato, né? Na Gestalt isso é muito frequente, tanto que tem uma certa uma máxima do Peirce que ele fala, o que é falado não é muito importante, o como é falado é muito importante, né? Na psicanálise é E mais ou menos por aí também. é muito, acho que se perde, por exemplo, eu agora aqui, eu tô simulando uma perna, como é que chama? A perna ansiosa que fica pulando. Eu Ah, imagino que ninguém está percebendo isso agora, né? uhum. Então, tem algumas percepções que se perdem, na minha perspectiva.
né, da linguagem É, corporal. Falar de alguma sim. coisa e ver sua perna pulando, dá para perceber que tem alguma coisa rolando, né? E daí, quando o terapeuta tem essa percepção, a gente pode conversar sobre isso, trabalhar o que tem nessa perna, né? Enfim, o que você Então, acha? eu acho que isso da questão aí, acho que é Eduardo, né, o nome da pessoa que comentou, Aham. ele, bom, eu acho que, de novo, não existem em psicanálise nenhuma questão, não dá para você generalizar as coisas, né? Então, assim, Uhum. em nenhuma abordagem, né, Ivan, Uhum. psicológica dá para fazer isso, mas eu acho que como é uma coisa extremamente artesanal, eu entendo a análise é assim, né? Que é como se os dois estivessem tecendo uma colcha juntos, Uhum. né? Uhum. Eu acho que vai depender muito da dupla que vai se formar. O que que quer Uhum. dizer? Eu acho que cada um vai ter que ver, primeiro, dentro de si mesmo, se aquela demanda pode ser atendida. Uhum. Então, por exemplo, eu, Priscila, eu não sei se eu consigo conduzir uma análise com esse nome, análise, né? Uhum. Totalmente online. Eu Uhum. acho que o que eu estou me propondo a fazer agora, nesse momento, são escutas pontuais, inclusive, Uhum. né? Uhum. Não sei se eu consigo fazer um atendimento de cabo a rabo totalmente online. Acredito eu que não, Uhum. né? O que a Priscila está nesse momento é aí, né? Então, nesse momento, eu não vejo isso como possibilidade de se estender. Agora, num momento como esse, pandêmico, acho que pode ser feitas tentativas mesmo, né? Então, iniciar uma análise online, né? Pode-se tentar fazer isso e ver que dupla que forma, Uhum. né? Eu acho Uhum. muito interessante que às vezes as pessoas falam assim, né? Acho que você deve escutar isso também, né? Ah, a Uhum. gestalterapia não funcionou pra mim, a análise não funcionou pra mim. E aí o que eu sempre tenho vontade de perguntar é assim, mas você já foi em todos os gestalterapeutas, Aham. né? Já foi em Aham. todos os analistas? Porque assim, isso não é uma questão de abordagem. Ou Uhum. melhor, se for, a gente nunca vai saber, porque Uhum. é, é uma relação tão íntima, Uhum. né? E tão artesanal, tão própria de cada dupla, né? Uhum. Ah, e assim, tem horas que dá para fazer um par de trabalho, tem horas que não, Uhum. né? Então, não sei, né? Uma coisa aí para se pensar. Sim. Tô vendo A mais Mariana perguntas disse, aqui. a Mariana disse que essa semana atendeu um paciente que estava com a perna tão nervosa que tremia o celular. Isso, isso rola também, né? Aqui o Sim, celular está apoiado, eu não estou em contato com ele, né? Agora. sim. Mas realmente é uma. São olhares, né? Se a gente vê um celular tremendo, a gente pode utilizar isso como recurso também. Falar, o que está acontecendo aí, né? Estou percebendo que o celular está tremendo. Então, a Como é que está gente, sentindo seu corpo? sim. Eu acho que a diferença tá, né, Ivan, nisso que nós dois estamos falando. Eu até tinha perdido um pouco do início dessa pergunta aí, Hum. que assim, para mim, a análise ela se dá mesmo no não falado. Uhum. É aí que para mim que se dá o trabalho, né? Uhum. Seja online, seja presencialmente. Só que a questão do online é que tem um terceiro que entra muito fortemente, penso eu, dentro da sessão, que é a internet, que é a, o paciente falou uma coisa importante, você perdeu, né? Na hora que você perdeu já é outro momento. Você Uhum. não... E o pior é que a ansiedade do terapeuta e às vezes do paciente para recuperar aquilo que foi falado, ela é tão grande que ela não deixa o campo aberto, Uhum. né? Aí você acaba repetindo o que você falou, né? Porque fica difícil de resgatar, né? Como é que é isso? Mas eu acho que a análise ela se dá no não falado, em Uhum. comunicações que não são feitas pela palavra, muitas vezes, a maior parte das vezes eu acho que não são feitas pela palavra, né? Uhum. E aí aparece numa perna que, né, que fica fazendo assim, aparece numa mão que fica assim, aparece num celular que você fica tonto junto com o paciente, né? Porque
Uhum, uhum. Né? Então, assim, isso aparece, né? Como o Freud fala, né? Nos traímos pelos poros, né? Enquanto a boca se cala, tamborilam as pontas dos dedos, né? Aham. Então, isso está presente, mas eu acho que a gente perde muito no online. Perde. Mas assim, como a Mariana repetiu, não repetiu não, né? Como ela disse aqui, dá para visualizar muitas coisas no online também. Eu acabei de Sim. pensar que é uma outra configuração, né? Então, pode ser um método de trabalho diferente. É possível. Eu tô fazendo terapia online, estou Uhum. sendo é, as duas partes online, né? Tanto o cliente quanto o terapeuta. E tá rolando. É possível, ainda bem que é, né? Ainda bem que temos internet. Eu acho que isso também é uma outra coisa, né? Como se a gente for sair um pouco da questão dos atendimentos em si, Aham. viu, gente? Se vocês quiserem, a gente continua falando, viu? Na próxima live, quem sabe, Ivan? Né? Então, aí a gente tem mais 15 minutos agora, né? Pois 14. é, Vai cair a live. tô olhando A gente aqui. monta outra para continuar a conversa. Então, eu tô olhando aqui por conta disso, né? Mas eu Aham. acho que se a gente for pensar um pouco na questão de quais são os aprendizados do trabalho online, né? Uhum, uhum, Eu acho que, claro, dependendo da relação que está colocada, tem pacientes que vão se sentir muito mais confortáveis, tem uhum, pacientes que não, tem uhum, pacientes que não vão topar, eu tive pacientes que não toparam, uhum, tem pacientes que vão, ah, né, preferir, como é que eu vou dizer, fazer um pouco online e um dia vir no consultório presencial, eu não sei, né? Cada relação vai se estabelecer de uma forma. uhum, uhum, Ah, e o que eu ia dizer da internet, né, quais são os aprendizados do trabalho online e da vida online, eu vou colocar assim, né? Eu acho que uhum, a gente vê até onde que é a elasticidade de cada uma das técnicas, né? Então, quais são os limites da psicanálise, por exemplo? uhum, Eu acho que tem limites que estão colocados já, né? uhum, uhum, Por exemplo, a questão da privacidade. Eu acho que isso tem surgido enormemente na clínica, né? uhum, A Márcia colocou aqui a questão da solidão. Cada um está vivendo isso de uma forma distinta, né? uhum, Estava atendendo uma pessoa que a questão do desamparo está aparecendo demais na sessão, uhum, uhum, né? uhum, Então, eu acho que cada relação vai viver isso de uma forma. uhum, Mas eu acho que está sendo bom para a gente ver, legal, psicanálise vai até aqui, né? A uhum, psicanálise tem esse alcance. Para o online ela vai até aqui, né? uhum, No uhum. presencial a gente pinta e borda, mas no online vai até aqui, né? Bom, lá a gente só pinta. É, né? E, e aí eu acho que uma coisa legal, né, que a gente tem visto, e eu acho que por isso que teve a ideia, né, da nossa aqui, da live, né? Aham. Que a gente tem se beneficiado bastante de diálogos mesmo. Eu Uhum, acho que até talvez essa seja uma possível resposta para essa pergunta aí da solidão, né? Diálogo, né? É, porque eu fico pensando assim com isso, né? O silêncio às vezes ele pode ser mortífero, né? uhum, Não tem vida, né? Quando o batimento cardíaco tende a zero, isso é muito complicado, né? Quando uhum, tem esse flerte, né? Então, acho que tem tido ganhos nesse sentido, né? uhum. Eu Como a gente... tô numa pergunta interessante aqui. Vou ler ela. É do Renato. Como as tendências emocionais na quarentena se tornam mais intensas negativamente por conta da solidão e isolamento? Como ficam as abordagens online para casos extremos? Perde-se muito? Pergunta braba, hein? Pergunta braba essa. Eu gostei É, dessa pergunta. bom, eu me lembro de uma orientação do CFPE falando assim que crises, né, é melhor serem dirigidas de uma maneira especial. Né? Uma Sim, pessoa, uma crise imensa, ela está em algum surto, se a pessoa tá saindo do ar online, eu acho que não dá muita conta. eu também Mas, concordo.
Mas, assim, por exemplo, isolamento, trabalhar com a solidão, é possível. Eu acho que ficar sozinho, principalmente para quem está totalmente sozinho, deve ser treta, né? É. Ah, e Porque eu acho que tem o uma diferença acompanhamento, importante entre solidão e solitude, sim, sim, total. né? A solidão é um esvaziamento de tudo, né? A solitude, você está consigo mesmo. Sim. Então, assim, você está consigo mesmo, fazendo suas coisas, curtindo, né? É como teve a colaboração da Marjorie na caixa de perguntas, ela falou assim, ela não tá sozinha, tá com a filha dela, né? Não sei se, enfim. Mas isso você acaba cuidando das suas coisas, assistindo lives, né? Uma coisa que eu tô me beneficiando muito é porque tem gente muito grande aí fazendo lives, eu tô acompanhando, anotando várias coisas, abrindo a cabeça, né? Uhum. Mas, assim, cair numa solidão intensa, a terapia pode ajudar, online pode ajudar aí muito, né? É, eu acho Acompanhamento, uma que escuta qualificada, como que você, até sim. mesmo como você tá se propondo a fazer, né? É, eu acho que essa questão da escuta, ela é principal, né, nisso tudo, né? A Camila está colocando assim, a quarentena pode ser um gatilho para doenças psíquicas. Não só a quarentena, qualquer coisa pode ser gatilho para doenças psíquicas, né, para Né? questões psíquicas, né? Não precisa ter uma quarentena, né? Sim. Eu acho que casos graves, gravíssimos, não atenderia online. Eu, Uhum. Priscila, não atenderia online. Uhum. Porque eu acho que requer um outro tipo de presença mesmo, Uhum. né? Uhum. Ah, deixa eu ver aqui. A Natália diz: percebo que alguns pacientes estão tendo que se haver com suas questões de solidão justamente porque estão menos distraídos com relações sociais vaziadas de sentido. Sim, com Uhum. certeza, né? Uhum. Eu acho que esse momento, como a gente estava dizendo, né, obriga a gente a olhar para dentro e às vezes você se assusta com o que você vê, né? Uhum. Tanto em si mesmo quanto nas relações. Uhum. Uhum. É, tem uma frase muito boa também do Freud que fala assim: antes de você tomar qualquer atitude, veja, perceba se você não está rodeado por idiotas. Né? E eu acho que é um pouco nessa linha, né? Então, assim, depende, né, de como essas relações foram tecidas, né? E cada um Uhum. vai. Tem uma outra coisa que eu acho interessante, né? Quando, eu não sei em que texto que isso tá, acho que é 1930, se alguém tiver algum aí psicanalista que lembra, me avisa, eu não Uhum. lembro, é 30, mas o Freud fala de uma coisa de uma metáfora do cristal, que é assim, vai haver uma fratura psíquica onde já tem rachadura, onde já tem um caminho, vamos dizer assim. Então, Uhum. isso pode, se a gente for pensar, né, quando um cristal se estilhaça, ele vai quebrar em pontos específicos, que já Uhum. estava arquitetonicamente desenhado dessa forma. E Uhum. eu penso que isso é o mesmo para a questão mental, né? Então, vai vir uma quarentena, vai trincar ali, vai rachar Uhum. ali. Uhum. Vem sei lá, um outro cataclisma ali também, né? Uhum. E aí estilhaça, né? De vez, Uhum. né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante também de se pensar como figura, né? Sim. Ai, meu Deus, tá acabando o tempo, minha Tá acabando, gente. Priscila. Temos 6 minutos. Vamos tentar responder rapidinho, assim, antes que já estão aqui? Vamos, vai, manda bala aí. Ah, e como ajudar uma pessoa que está triste, mas não está fazendo terapia? O que você acha? Eu acho que isso já é uma questão de análise. Uma possibilidade é procurar, né? Nossa, tem toda uma história por trás dessa tristeza, mas cuidar, procurar isso e se não está dando para lidar com essa tristeza, procurar. É assim, É, assim, dá para falar muito, né? Mas aqui a gente está com 6 minutos. não, eu acho que é se responsabilizar por essa demanda, né? Uhum, Se uhum, responsabilizar por essa questão da tristeza que está aparecendo. Por isso que eu tô falando que eu acho que é uma questão de análise, né? aham, sim. Vamos lá, da Lu. E quanto ao sigilo em atendimento online, tem sido mais difícil? Estando em casa com familiares? Sim, Ah, eu atendo de fone, né? sim. Assim, aconteceu de pessoas não conseguirem fazer atendimento online porque estavam em casa,
e não garantiriam a Privacidade. privacidade, né? Sim. Então, pode ser um problema, sim. O mais adequado seria que fosse uma coisa mais privada, né? Um ambiente mais protegido. Ontem eu vivi uma situação difícil com uma pessoa, a sessão acabou sendo interrompida, porque teve uma invasão mesmo da privacidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que está entrando muito em pauta, né? Tudo bem, a gente atende de fone e tal, mas eu tive uma outra pessoa que desistiu de ser atendida porque não era possível na casa dela. Uhum, Então, de novo, nós temos limites dentro desse tipo de atendimento e dentro desse momento, né? uhum, Eu uhum, estou atendendo online neste momento porque nós estamos numa pandemia, né? uhum, Acredito eu, né? Torço para que quando isso termine eu retome todos os atendimentos presenciais, na medida do uhum. possível, na medida da dupla, né? Sim. Bom, agora a Moira, acho que é a última que a gente tem, né? Que não foi falada ainda. Mas Hum. se não há. er, Mas se não há o que. Oh, meu Deus. Mas se não há o que fazer com esses casos extremos via online, o que fazemos com eles nesse momento, pensando em pacientes que já atendíamos anteriormente? Tô tentando achar a pergunta dela aqui. Se a Tá gente bem, bem. já, se a Se a gente gente já já atendia, atendia essa já tem um pessoa, vínculo, né? Já tem caminho de trabalho, né? eu acho que aí fica um pouco mais simples, talvez. É, sim. Priscila, acho que a gente tem que terminar, senão vai cortar a gente no meio. Tá. Bom, gente, eu gostei. Ivan, o que que você achou? Gostei. Super legal. Bom, né? Gostei Aham. também. Acho que a troca foi da plateia aí foi muito boa. Muito obrigado pela participação a todos. Muito obrigado a todo mundo que está aí acompanhando a gente. Não consegui Olhem lá falar o nome de todo mundo, né? Mas eu vi é, que o Felipe tá aqui, a Gé, a Di, eu uma vi também galera. a Karina tá aí, a Natália tá aí, A a Ângela, Paty tá aí, a a Lenise, Lumena. Tem bastante gente, hein? uma galera. Muito Eu acho obrigado. que eu acho que é interessante se manter esses diálogos aí. Que bom que deu tudo certo. Eu agradeço aí todo mundo participando. Ah, e chequem os nossos perfis, né? Estamos tentando criar conteúdo mais nesse sentido, o Ivan e eu. O Ivan tá Sim, no Ivan Psi, né? E eu tô no Carvalho Psicanálise. isso. Aí, rapidinho, né? Eu tô só programando fazer grupos aqui no consultório para trabalhar masculinidade, que é um tema muito importante e é um tema que eu me interesso muito e tem parte do meu mestrado, né? Minha ideia é, logo depois do corona, começar a fazer isso, então eu já vou deixar aqui. E a Priscila, acho que tem uma coisa para falar também, né, sobre o seu trabalho. Eu estou fazendo atendimentos online pontuais para profissionais de saúde, são online gratuitos. Então, quem quiser e puder divulgar, eu agradeço. Eu acho que é isso, né? Acho que sim. Então tá, adorei o Bem, entrevistas. obrigada, viu? Obrigada, Ivan. Obrigado. Até Tchau, mais. Priscila. Tchau, Até. tchau.